Glória ao nome do Senhor Jesus. Leiamos hoje o Salmo 140, palavra viva de Deus para o nosso coração. Senhor, livra-me dos maus, protege-me dos homens violentos, que planejam o mal em seu coração e vivem provocando conflitos. Aguçam a língua como a serpente, sob os lábios tem veneno de víbora. Guarda-me, Senhor, das mãos dos ímpios e protege-me dos homens violentos, que se empenham por me desviar os passos. Os soberbos ocultaram armadilhas e cordas contra mim, estenderam uma rede à beira do caminho, armaram ciladas contra mim. Digo ao Senhor, Tu és o meu Deus. Escuta, Senhor, a voz das minhas súplicas. Ó Senhor, Deus, força da minha salvação, Tu me protegeste a cabeça no dia da batalha. Não concedas, Senhor, aos ímpios os seus desejos, não permitas que sejam bem-sucedidos os seus maus propósitos. Se exaltam a cabeça os que me cercam, que a maldade dos seus lábios caia sobre eles. Caiam sobre eles brasas vivas, sejam atirados ao fogo, lançados em abismos, para que não mais se levantem. O caluniador não se estabelecerá na terra. Ao homem violento, o mal o perseguirá com golpe sobre golpe. Sei que o Senhor defenderá a causa do oprimido e o direito do necessitado. Assim os justos renderão graças ao teu nome e os retos habitarão na tua presença. Irmãos, quando Jesus nos ensina a orar e nos dá não uma fórmula, mas nos dá uma oração que serve para nós como princípios que devem reger as nossas orações, a oração chamada de Pai Nosso, ele começa dizendo que devemos reconhecer a paternidade de Deus, que Ele é o nosso Pai, orar é intimidade com o Pai, Pai nosso que estás nos céus. Ele começa nos ensinando que nós devemos santificar o nome do Senhor, orar sempre para que o nome de Jesus seja glorificado, a motivação é Ele, é a glória dEle. Jesus nos ensina a orar na oração do Pai Nosso, assim dita, a orar para que o Senhor supra as nossas necessidades básicas, mas Jesus nos ensina a orar para que nós sejamos livres do mal. Senhor, não me deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então, reconhecer que Deus é soberano, reconhecer que Deus tem todo o poder, não deve de maneira nenhuma nos fazer abaixar as nossas guardas, sermos imprudentes, subestimar o poder do inimigo. O Salmo 140 nos fala de uma oração por livramento do mal. Nós devemos orar por isso. Não devemos ficar amedrontados com o mal, não devemos ficar culpando o diabo por todas as coisas, mas nós não podemos nos distrair ou fingir que ele não existe e que por trás de muitas das nossas batalhas existe uma intenção do maligno, Satanás e os seus demônios, de minar a nossa fé, de nos paralisar, de incendiar o nosso coração com sentimentos contrários à palavra de Deus, de controlar nossa mente com pensamentos contrários ao conhecimento de Deus e da palavra de Deus. Por isso Davi, no Salmo 140, começa dizendo: Senhor, livra-me dos maus. A Bíblia toda nos ensina a discernir os verdadeiros inimigos espirituais e resistir a eles orando, guerreando, obedecendo a Deus, não se deixando levar por aqueles sentimentos e pensamentos que nos vêm na hora das lutas, das dores, na hora que nós somos feridos, atingidos ou decepcionados. Tudo que vem da carne, do mundo, vem também inspirado pelo diabo. Ele é o nosso inimigo, ele é o nosso adversário. A oração de Davi também mostra que muitas vezes esse mal que vem contra nós vem através de pessoas, mas por trás das pessoas tem ações demoníacas. As pessoas não são livres da responsabilidade dela jamais, porque nós vamos prestar conta de cada ato, cada palavra, cada atitude nossa. Porém, a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra principados e potestades. As pessoas nós temos que amar, abençoar, mas o que vem através delas e o que o inimigo tenta fazer, nós devemos repreender, rejeitar e orar: Senhor, livra-me do mal. E a oração é: Senhor, guarda-me do mal. Em primeiro lugar, Senhor, guarda a minha alma do mal.
nós precisamos orar para que Deus guarde a nossa alma, porque o desejo de Satanás é atingir a nossa alma. A alma na Bíblia fala de sede dos nossos pensamentos e sentimentos, fala da nossa mente, fala do que nós guardamos, pensamos e alimentamos durante o dia. Então o mal de Satanás e as palavras que as pessoas lançam e às vezes comportamentos que nos ferem, tendem a adoecer a nossa alma, a nos tornar pessoas cheias de medo, cheias de reservas, sentimentos de rejeição, sentimentos de abandono, de traição. Tudo isso vai adoecendo a gente. E Deus me fez para termos uma alma curada, saudável, cheia do Espírito Santo. Mas para isso, para conservar a alma, nós vamos precisar orar, discernir e rejeitar o que o mal tenta colocar dentro da gente. E é isso que ele fala no versículo 1, 2, Davi dizendo: Senhor, protege-me dos homens violentos. Versículo 2, que eles planejam o mal e vivem provocando conflitos, eles aguçam a língua. Uma das coisas que Satanás usa para nos ferir é o que a gente ouve, que as pessoas falam às vezes acerca da gente, ou chega a nós, ou publicam em algum lugar. E aí no versículo 3 ele diz que os lábios têm veneno. Amado, palavras, elas envenenam, elas matam, elas adoecem. Se nós não nos posicionarmos para guardar nossa alma debaixo do escudo da oração, do escudo do perdão. Perdão é muito mais para você do que para o outro. Perdão é para te curar, é para te manter em paz. Mas o versículo 4, ele é bem claro, quando diz: guarda-me, Senhor, das mãos dos ímpios e me protege dos homens violentos, que me empenham por me desviar os passos. O que o inimigo quer é desviar os seus passos, é tirar você do propósito, é afastar você do caminho, através de tudo que a gente passa, dos vendavais. E sabe de uma coisa que às vezes a gente não gosta de lembrar, mas Deus permite. Mas nós devemos orar para que a nossa alma seja guardada, os nossos passos sejam guardados. Em segundo lugar, a oração para que Deus nos guarde do mal é para que Deus também nos guarde das armadilhas e dos laços que são armados no nosso caminho. Quantas vezes a Bíblia fala que Deus, ele nos livrará do laço do passarinheiro? O apóstolo Paulo escreve à igreja de Éfeso dizendo: olha, se revistam de toda a armadura de Deus para ficar firme contra as ciladas, armadilhas do maligno. Ou você não percebe que tem coisa que foi isca do diabo e você comeu para cair na ratoeira dele? E a gente não percebe que tem coisas que a gente não discerniu que era uma armadilha e nós pisamos nela. Nós nos achamos muito inteligentes. A nossa soberba nos impede às vezes de enxergar que tem armadilha, que a gente já caiu e que Deus quer nos livrar dela. A oração de Davi é: me livra, Senhor, do mal que está em forma de armadilhas, laços. Amado, uma coisa maravilhosa é quando você percebe que você foi aprisionado numa armadilha e ora: Senhor, corta esse laço que estava me prendendo, porque eu nasci para ser livre, livre para te adorar, livre para amar as pessoas, livre para ser cheio do Espírito Santo, livre para conhecer o Senhor e me tornar mais semelhante a Jesus, porque esse é o propósito da nossa existência. Senhor, livra-me do mal, das armadilhas que estão no meu caminho, para que eu não caia nelas, e livra-me delas se eu já estou nelas. É a oração que nós temos que fazer. Orar, amado, não é repetir palavras mágicas. Orar é discernir quem é Deus, os planos de Deus, e buscar estar na vontade de Deus. Senhor, livra-me dessas armadilhas. Versículo 5, ele fala: ocultaram armadilhas e cordas contra mim, estenderam uma rede à beira do caminho, armaram ciladas contra mim. Aí você diz: são aquelas pessoas, fizeram alguma coisa contra mim. Não importa quem foi, o que importa é você discernir a armadilha e sair delas, e não cair delas. Os nossos inimigos verdadeiros são os espirituais. Aprenda à luz do Novo Testamento, porque aqui literalmente Davi tinha realmente inimigos, e nós também temos pessoas que de alguma forma vão se levantar contra nós, não vão gostar da gente, e isso faz parte da vida. Nós não devemos buscar agradar a todo mundo, não, porque Deus quer nos ensinar a confiar no amor dele por nós e ser realizado por saber quem somos nele, não pelo elogio ou o agradar a todos. Mas nós não podemos deixar que as armadilhas que o inimigo usa nos aprisionem. E em terceiro e último lugar, Davi ora: Senhor, livra-me do mal,
guardando também a minha fé. Guarda a minha fé. Porque uma das ações diretas do diabo é contra a nossa fé, minar a nossa fé, confundir a nossa fé, é enfraquecer a nossa fé. Fé não é apenas acreditar que Deus existe, isso até os demônios fazem. Fé é relacionamento com quem Deus é. Fé é uma convicção absoluta e plena em quem Deus é, no que Ele faz, nas obras dEle, no controle dEle. E a nossa fé é alvo dos ataques do maligno. Por isso o apóstolo Pedro, escrevendo, ele diz: olha, Satanás ele anda ao derredor, procurando alguém para devorar. E ele quer devorar o quê? A fé, porque ele fala assim, resistir-lhes firmes na fé. Jesus avisa Pedro, ali no evangelho, dizendo: Pedro, Satanás pediu você para se andar, mas eu orei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Nós às vezes nem reconhecemos isso, que a nossa fé não está mais tão firme como já foi, tão profunda. Nós podemos sim enfraquecer na fé, nós podemos sim apostatar da fé, nós podemos naufragar na fé. São termos bíblicos neotestamentários. Não podemos achar que fé é uma coisa que a gente adquiriu, assinou um papel e temos a fé em casa. Não, fé é relacionamento, e há momentos que ela esfria, e há momentos que ela é abalada. Não é à toa que Paulo elogia a igreja de Tessalônica dizendo: eu louvo a Deus porque vocês têm fé, vocês têm amor, mas eu vou visitá-los para reparar as deficiências da fé de vocês. Todos nós estamos constantemente fortalecendo, edificando a fé uns dos outros, crescendo em fé, mas às vezes o inimigo está minando a nossa fé de um Deus Emanuel. Ele está conosco. A nossa fé é de um Deus que responde orações, que faz milagres. A nossa fé é que nós podemos superar batalhas. A fé é que Deus cura família, que Deus cura amizades, que Deus restaura dons, que Deus restaura ministérios. A fé é que Deus sara territórios, geografias, que Deus muda pessoas, que a gente intercede. A fé de que vale a pena manter a vida de obediência, de santidade, de justiça, de oração, ainda que ao redor pareça que as coisas não estão sendo mudadas, ou que as pessoas não estão querendo andar nesse caminho, mas Jesus chamou você para andar no caminho das veredas antigas. Nem todos andarão nele, mas nós precisamos preservar a fé. Senhor, guarda a minha fé. O versículo 6, eu percebo ele afirmando isso, a fé dele. Ele fala: digo ao Senhor, tu és o meu Deus, escuta, Senhor, a voz das minhas súplicas. Ó Senhor Deus, versículo 7, força da minha salvação, tu me protegeste a cabeça no dia da batalha. Davi, no meio da oração de livramento do mal, ele afirma: Senhor, eu sei quem tu és. O Senhor é o meu Deus, é um Deus que cuida de mim, pessoal, que vê a minha vida, a minha história, a minha luta, as dificuldades. Então eu vou confiar no Senhor. O Senhor protege a minha cabeça. O inimigo quer atingir a sua mente, seus pensamentos, ele quer minar. O Senhor guarda a minha mente, o capacete da salvação, lá de Efésios. Tu protegestes a minha cabeça. Não conceda aos ímpios o desejo que eles têm contra mim. O Senhor ouve as minhas orações. Você tem fé que Deus ouve as suas orações? E que Deus faz coisas extraordinárias? Eu não estou falando, amado, daquelas bênçãos regulares e ordinárias, que são maravilhosas, que nós devemos louvar a Deus e devemos orar por elas. Mas nós devemos ter fé nas orações, que Deus trará bênçãos extraordinárias, sobrenaturais, maravilhosas, de salvar pessoas, de sarar familiares nossos, de curar-nos, de começar a se revelar para alguns jovens nossos que vão ser mudados e ter um encontro com Deus legítimo, profundo e verdadeiro. Orar por esses milagres da salvação, que nós vamos glorificar o Senhor e ver Jesus mais ainda se manifestando. Que o Senhor guarde a nossa fé, que o Senhor preserve a nossa fé, preserve a nossa convicção de que Ele é que nos defende, que Ele é justo. Terminando o Salmo, ele fala isso. Davi diz no versículo 12: eu sei, Senhor, que o Senhor vai defender a causa do oprimido e o direito do necessitado. Assim os justos renderão graças ao teu nome, os retos habitarão na tua presença. Ele está dizendo: tem muita coisa ruim, tem males contra mim, mas o Senhor é justo. Meu papel é manter a minha vida de retidão, dar graças ao teu nome e habitar na tua presença. O Senhor é quem julga a minha causa. Nós não devemos ficar tentando brigar ou convencer as pessoas. Nós devemos confiar na justiça do Senhor. Senhor, livra-me do mal. Livra-me do mal que vem de fora. Livra-me do mal que vem do meu coração. Essa é a oração que nós devemos fazer, talvez todos os dias. Amém? Pai, obrigado, porque a palavra do Senhor é sempre viva, é sempre poderosa, é sempre santa.
é sempre maravilhosa. Mesmo nos dias que nós a lemos sem um coração tão sensível, a tua palavra é poderosa, e se perseverarmos lendo, meditando nela, seremos por ela transformados. Eu oro para que o Salmo 140 seja a revelação do Senhor para o nosso espírito nesse dia, para todos que escutam agora, seja uma revelação e nos leve a te conhecer mais, Pai, porque somente conhecendo o Senhor mais, nós podemos oferecer a nossa vida como um sacrifício vivo, ter a mente renovada e nos tornar fortes e fazer proezas, porque o povo que conhece o seu Deus será forte e fará proezas. Queremos, Pai, aprender a orar, amando o Senhor, orar pela intimidade do Senhor, concentrados no Senhor, mas também queremos orar com a prudência e o discernimento, de repreender o mal que tenta contaminar o nosso coração. Nós abençoamos os que nos amaldiçoam, nós abençoamos em nome do Senhor Jesus.